Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como nós sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 29 de março de 2021, gostaríamos de iniciar o nosso programa conversando um pouco sobre a face oculta das depressões. A face oculta das depressões. O que é, afinal de contas, ou seja, de início, o que é a depressão? A depressão, ela é uma tristeza profunda e prolongada, um desânimo, uma amargura, uma angústia profunda e prolongada, um desânimo, um desgosto pela vida, uma vontade de se retirar do mundo e não mais voltar. São os sinais, ou seja, os sintomas da depressão. Mas a depressão não é uma doença do cérebro. A depressão não é uma doença do corpo, portanto, não é genética. É uma doença do espírito, é uma doença da alma. Desse alegria, desse bom ânimo, ao doente, ou seja, ao depressivo, faça-se com que a alegria, o gosto pela vida, para enfrentar a vida, dele trabalho, dele atividade. E o depressivo passa a encarar a vida com otimismo, porque a angústia, a amargura, a tristeza e os demais sentimentos e emoções do gênero não são do cérebro e nem são do corpo e, portanto, não são genéticos, como dizem as autoridades da medicina. Tudo isto pertence à alma, pertence ao espírito. Desses sentimentos, não é? Alegria, bom ânimo e demais sentimentos de alegria para viver, e o depressivo, ele voltará a viver normal como qualquer criatura humana. Mas o problema dele é na alma, é no espírito. E não existem remédio de laboratório, remédio de farmácia que cure a depressão, porque ela é da alma, é do espírito. Logo, não existe remédio material que cure a depressão. Os remédios materiais passados pelos esculápios da medicina podem, por algum tempo, não é, melhorar os efeitos, suavizar os efeitos, mas como o remédio é material, não é espiritual, esse remédio não vai à fonte da depressão, não vai à causa da depressão. Logo, a depressão volta e volta mais feroz e volta mais agressiva e volta mais destruidora. Quem conta isso são as próprias vítimas da depressão. Elas é que contam.
E de maneira que a depressão, ela não é uma doença da alma moderna, não é uma doença do espírito de hoje. Ela existe desde o aparecimento aqui na Terra das primeiras pessoas humanas. Porque voltamos a dizer, é enfermidade, é doença do espírito, da alma. Logo, remédio material não pode curar. Nós citamos aqui, consultando a história da Bíblia, e nós vamos verificar entre inúmeros, mas apenas aqueles que nós temos conhecimento. Jó, em primeiro lugar, um profeta do Velho Testamento. Em segundo lugar, Maria de Magdala, ou Maria Madalena, a discípula de Jesus, curada por Jesus. E terceiro, Pedro, o apóstolo Pedro. São esses três personagens bíblicos do Velho Testamento, Jó, e do Novo Testamento, Maria Madalena e o apóstolo Pedro, foram vítimas de depressão pesada. Por que Jó? Jó, como nós sabemos, era muito rico naquela época. Jó era um homem brando, paciente, pacífico, e era tido e havido pelos seus contemporâneos como um homem de Deus, mesmo porque ele era um médium, profeta. Ele era um médium, profeta, Jó. E de maneiras que Jó fez uma viagem e ele soube que todas as propriedades dele haviam sido destruídas, os bens materiais dele, e inclusive alguns servos de Jó. Ele volta para casa. Quando viu o desastre, ao invés de se revoltar, Jó não se revoltou, mesmo porque ele era um homem muito ligado a Deus, porque ele era um profeta, era um médium, profeta, e muito bem organizado de cabeça, e de maneira que ele chega na frente de sua casa e ele diz: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor me deu, e o Senhor me tirou. Portanto, bendito seja o nome do meu Senhor. Frase de Jó, ao invés de se revoltar, de se agredir, de atribuir a isto, aquilo e aquilo outro, ele não fez, porque ele era um homem de Deus, era um homem ligado a Deus e, portanto, ligado aos espíritos superiores. Mas Jó, como era uma criatura humana, não é? Ainda, ele entrou numa depressão. Entrou em depressão, triste, melancólico, perdeu o gosto pela vida, mas era a parte material de Jó, humana. E os espíritos, os guias espirituais de Jó, através de conselhos íntimos, pela inspiração mediúnica, esses espíritos conseguiram recuperar esse estado depressivo de Jó, e ele se recuperou. Este é o primeiro caso. O segundo, que é Maria Madalena, ou conhecida Maria de Magdala. Ela era depressiva, Maria Madalena. Ela era depressiva porque por trás da tristeza, da melancolia, da angústia que Maria sentia antes de conhecer o Cristo. A causa disso tudo era a influência que ela recebia de 7 espíritos obsessores. Está lá nos Evangelhos. E Jesus, e ela então no auge da depressão, assediada
Este caso é o que nós consideramos a face oculta das depressões. É esse lado das obsessões, das influências dos espíritos. Fechando esse parênteses, Maria, então, assediada por esses espíritos, chegou a um estado máximo de depressão, perdeu o gosto pela vida. E ela então foi ao Cristo como último recurso para lhe curar. E Jesus então afastou e doutrinou os 7 obsessores, os 7 espíritos causadores do quadro depressivo, grave, pesado, de Maria Madalena. E Maria Madalena ficou sadia, recuperou a saúde psíquica, a saúde emocional, a saúde espiritual, porque mudou o quadro da vida dela. E Jesus a ajudou a se recuperar, conversando com Maria sobre o Evangelho, e Maria então ficou completamente curada. E seguiu Jesus, foi uma discípula do Cristo, e ela foi quem mais trabalhou, quase que por toda a equipe de apóstolos, que ela se tornou uma discípula do Cristo. Esse é o segundo caso que consta da Bíblia. O terceiro caso foi Pedro. O que foi que gerou a depressão de Pedro, o apóstolo? Foi a fraqueza de Pedro, a fraqueza da fé, o medo que Pedro teve, não é, de ser perseguido pelos perseguidores de Jesus, os inimigos de Jesus. Aí Pedro então fraquejou e negou Jesus 3 vezes. Ora, essa negação de Jesus influenciou o aparecimento da depressão de Pedro, foi a causa. Pedro então entrou no processo depressivo pesado, triste, melancólico, sem ânimo pela vida. Por quê? Por causa da culpa e do remorso. Que a culpa, o remorso, gera depressão, ódio, ressentimento, mágoa, gera também depressão. Perda de entes queridos também gera depressão. Separação entre os casais também gera depressão, não é? Velhice desprezada pela família também abre portas às depressões. Tem esses casos. Fechando esse parêntese, Pedro entrou então num processo depressivo e pesado. Mas depois que Jesus o perdoou e perdoou sempre, Jesus sempre perdoou, não é? Pedro ficou consciente de que havia sido perdoado por Jesus e não podia ser de outra forma, que Jesus foi o perdoador eterno de todos os pecados das criaturas. As criaturas pecadoras é que não se perdoam. Por quê? Por causa da consciência, que cria remorso, cria culpa, cria remorso, e as próprias pessoas não se perdoam. Embora Jesus perdoando, mas a consciência não perdoou. Mas pouco a pouco Pedro foi se reconstituindo, se recuperando da sua depressão, e ficou bom. De maneira que nós citamos esses 3 casos aqui de depressão, não é? De depressão. Jó, o apóstolo, aliás, o profeta médium. Depois, Maria Madalena ficou curada da depressão. Quem curou foi Jesus, que afastou os 7 espíritos que causavam a depressão em Maria. E por final, o nosso apóstolo e amigo Pedro, o apóstolo. E de maneiras que analisando a depressão, pode se verificar no momento que muita gente que está nesse momento sendo, não é, com medo da coronavírus,
desse vírus que apareceu aqui na humanidade, que, abrindo um parêntese apenas para esclarecimento, é apenas um puxavancozinho de ureia de Deus, da justiça divina, para mostrar à humanidade que o maior é Deus. O imperador do universo é Deus. O criador do universo é Deus. E a humanidade aqui na Terra está muito esquecida. Às vezes por outra, Deus dá um puxavancozinho de ureia para poder nos lembrar que Ele é o Pai, é o Criador e que tudo depende dEle. E que nós nada significamos diante da grandeza de Deus. Isso é apenas um puxavanco de orelha. Não é, como dizem as crenças religiosas, o começo, não é, da destruição do planeta e nem da destruição da raça humana, que a raça humana somos nós e nós não nos criamos. Fomos criados por Deus. É nosso Pai, nosso Criador, a quem devemos respeito, temor, não. Respeito e amor, ou amor e respeito, porque Deus não quer ser temido, porque Ele não é aquele Deus que Moisés apresenta na Bíblia, um Deus monstro, cruel, perseguidor, odiento, rancoroso, vingativo. Esse é o Deus de Moisés e o Deus de algumas igrejas de hoje. Mas não é o Deus que Jesus veio trazer para nós. E nem tampouco é o Deus que o Espiritismo apresenta à humanidade. O Espiritismo apresenta Deus, aquele que João Evangelista, em um capítulo do seu Evangelho, ele fala: Deus é amor. Deus é amor. Confirmado pelo próprio Jesus, meu Pai não condena ninguém. E eu também a ninguém condeno. Esse é o verdadeiro Deus. Não é aquele rancoroso, vingativo, cruel. Cruel por quê? Porque condenou toda a humanidade do futuro pelo pecado de Adão e Eva. Não é o Deus do Espiritismo. Não é o Deus ensinado por Jesus. É o Deus interpretado pelas teologias dentro do fanatismo bíblico e dentro do fanatismo religioso. Não é o Deus verdadeiro. Por isso, aproveitando o raciocínio, não é, da nossa conversa, por isso é que muita gente descrente, ainda hoje, muitos homens de inteligência brilhante, de escola, não aceitam Deus e se tornaram, diríamos assim, ateístas e materialistas. E as criaturas chegam até a dizer que Deus está morto. Mas o Deus que está morto, sepultado, não é? É esse Deus de Moisés. Esse está sepultado. Esse está morto. Que é justamente o Deus apresentado pelas religiões tradicionais. As reuniões dogmáticas, as reuniões de decorar a Bíblia, as religiões de fanatismo religioso. Essa daí, essas crenças, essas teologias que criaram esse Deus rancoroso, cruel, perseguidor da humanidade, condenando toda a raça humana do futuro pelo pecado de Adão e Eva, que não existiram. É justamente esse Deus que os cientistas, os filósofos, os homens de escola de inteligência não acreditam e acham que ele está morto. Está. Esse Deus, ensinado por Moisés, ensinado atualmente pelas religiões, está morto.
sepultado há muito tempo. Agora está vivo, ativo, dinâmico. É o Deus ensinado por Jesus. E o Deus ensinado pelo Espiritismo, que é o mesmo de Jesus. É esse que criou o universo, que mantém a sua criação, que nos assiste. É a esse Deus que nós devemos recorrer nos momentos de provações. Fechando o parêntese, então nós vemos aqui que a coronavírus, ela é uma criança confrontada com a depressão. A depressão, voltamos a dizer, não é doença do cérebro, não é doença do corpo, é uma doença da alma, a depressão. E a depressão existe desde o começo da humanidade. E como podemos evitar esta depressão e curá-la, a depressão? Que muitas vezes há criaturas que já vêm com a depressão do berço, chama-se depressão inata, porque já vem de nascença, porque é o espírito que já traz a culpa e o remorso, não é? Inconsciente, que está reencarnado na criança, já traz de outras encarnações, praticou males contra si pelo suicídio, não é? Contra o seu semelhante, e vem em outra encarnação já depressiva. É o que explica o porquê existem crianças já com depressão, porque existem jovens já com depressão, porque existem adultos já com depressão. Por quê? Já nasce com a depressão, porque vem no espírito a culpa e o remorso de outras encarnações. Isso é o que explica o Espiritismo com base na reencarnação, porque sem a reencarnação nada se explica e fica tudo na confusão na humanidade. E de maneira que qual é o tratamento ou preservativo contra as depressões? Qual é o tratamento? Nós indicamos, recorram à terapia do Espiritismo, associada ao Evangelho de Jesus. Por quê? Porque o Espiritismo, além da sua parte doutrinária, o Espiritismo é também uma terapia, uma medicina, não é do corpo, é da alma. E o remédio que o Espiritismo indica não é remédio nem de planta, homeopatia, e nem remédio de laboratório. Não. Indica o Evangelho, um trabalho na casa espírita, um tratamento no centro espírita, o passe magnético, a leitura do Evangelho e a reflexão, a mudança na maneira de pensar negativo, de sentir e de agir tudo negativo. Que a leitura do Evangelho vai nos levando para a cura das depressões. E os remédios indicados pela medicina espírita, a medicina do Espiritismo, não tem contraindicação, nem efeitos colaterais. Olha ali. Os remédios passados pela medicina do Espiritismo, associada à medicina do Evangelho, não tem contraindicação e nem efeitos colaterais. Porque são remédios espirituais, vindo esse remédio através de fluidos que vêm dos espíritos superiores para o tratamento das obsessões, para o tratamento das depressões. E o outro lado das depressões é o lado espiritual dos espíritos obsessores, inimigos dos depressivos, inimigos de outras encarnações, que vem hoje a aumentar a depressão, o estado depressivo da vítima da depressão. Nós lemos há pouco tempo uma afirmativa de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do médium,
famoso, um apóstolo do Espiritismo, tanto quanto o Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, que nós nem conhecemos pessoalmente, mas só conhecemos o trabalho, não é? Então, Joana de Anjos, a sua mentora espiritual, ela chegou a dizer que a maioria dos casos de depressão, não é causada pelos espíritos obsessores, espíritos doentes, espíritos que se aproveitam do estado negativo, psicológico, emocional, espiritual, do depressivo, para instigá-lo ao suicídio, instigar ideias, diríamos assim, de derrotismo e não de otimismo, ideias de pessimismo, e encher novamente a cabeça do depressivo para ele cometer o suicídio. Quantas criaturas não têm se suicidado por influência desses espíritos? Desculpa, é que nós desligamos aqui o ventilador que atinge a nossa garganta. Nós não sabemos a quantidade de pessoas depressivas, não é? Que se suicidaram por influência, por trás, espíritos inimigos, causando a depressão. E se eles não causam no começo, quando a depressão surge, eles aproveitam a abertura, o espaço, e agrava o quadro de depressão do paciente e leva ao suicídio. E qual é o remédio? É a medicina do Evangelho associada ao Espiritismo. A medicina do Espiritismo associada ao Evangelho, não é? Porque nós sabemos que o Evangelho do Cristo não é de propriedade de ninguém. O Evangelho do Cristo é terapia, é remédio para todos os males da alma, se seguirmos direitinho, não é? E o Evangelho é ao mesmo tempo profilaxia, preservativo contra as depressões. E ao mesmo tempo é terapia, é cura para as depressões. Valendo salientar, para nós encerrarmos o nosso programa de hoje, valendo salientar a face oculta dos casos de depressão. A face oculta são as influências dos espíritos doentes, gerando depressões nas criaturas humanas, não é? Que é preciso ver essa face oculta das depressões. Essa também é o lado oculto das doenças nervosas de uma forma genérica, de uma forma geral, que os esculápios da medicina, os médicos, ainda não tiveram interesse de estudar, de se interessarem por essa face oculta das depressões, das doenças nervosas e das ansiedades patológicas, clínicas e de todos os distúrbios da alma. Porque eles ainda consideram as depressões, as doenças nervosas, que não conseguem localizar as causas, aí dizem que são genéticas. Genética é o que nasce do cérebro, do corpo. E a tristeza, a angústia, a melancolia, não é? A hipocondria, que é o nome muito antigo da depressão, não é? Essas são as causas, esses são os nomes que vão mudando. A doença é a mesma, agora muda de nome. Agora, como os esculápios não entram nessa parte das obsessões, das influências das almas dos mortos doentes do outro lado, e perseguidora de suas vítimas aqui na Terra, gerando as depressões, as tristezas, as melancolias, mesmo porque muitos espíritos, eles estão também depressivos no mundo espiritual, saíram daqui com depressão e estão do outro lado da vida com depressão.
E assim, meus amigos, nós recomendamos, não é, a leitura, o tratamento através do Espiritismo associado ao Evangelho, preces, passes magnéticos na casa espírita, não é? Mudanças ao mesmo tempo, tudo é simultâneo ao mesmo tempo, não é? A criatura entrosar-se nos trabalhos da religião. Se você é depressivo e é evangélico, não é? Aí você deve procurar para o tratamento a sua igreja, para o tratamento da sua depressão. Se ela não for de influência espiritual, aí você vai ter um tratamento na sua igreja, na sua fé, e deve ajudar as outras criaturas também. E de maneira que o Espiritismo é muito democrático, é muito aberto, não é uma doutrina fechada, é aberta, não é uma doutrina de impor, é de expor. Expor quer dizer sugerir, não é de condenação, não apresenta-se como a dona da verdade, a doutrina espírita, apresenta Deus como o dono da verdade. Isso é o Espiritismo, não é? E de maneira que nós encerramos o nosso programa de hoje, aconselhando, não é, as criaturas que estão com a depressão, mostrando que a depressão é pior do que o coronavírus, que a depressão cozinha com fogo baixo. A depressão mata devagar e com fogo baixo. E você pode se curar. E você pode se curar com o tratamento pela medicina do Evangelho, pela medicina do Espiritismo, associada ao Evangelho. Se não se curar, porque pode se tratar de uma expiação, mas você vai receber um consolo, um alívio espiritual, e pode-se até garantir, entre aspas, não é? Que com o Evangelho associado ao Espiritismo, a medicina do Espiritismo, você vai carregar bem essa prova, essa cruz, não é? Se preservando do pior de tudo, que é o suicídio. Você vai se preservar disso tudo, porque o Espiritismo associado ao Evangelho é o maior preservativo contra as depressões, contra as obsessões, contra os vícios de uma forma geral, contra, diríamos mais o que, contra as doenças nervosas, contra a violência, contra, sobretudo,